muito bom dia para você, graça e paz, estamos juntos mais uma vez aqui com o nosso porção diária da palavra. Eu quero hoje ler em Atos capítulo 13, verso 13, o seguinte: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Amém. Quando nós avançamos um pouquinho na leitura, nós encontramos a realidade do capítulo 15, quando está escrito, verso de número 36, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Amém. Veja bem, esse texto, ele trata e fala para nós a respeito de Paulo, Barnabé, de João, e mostra para nós a respeito da viagem missionária e também pode nos ensinar sobre um jovem indeciso. Nós temos aqui João, chamado Marcos, ou João Marcos, em que ele faz parte da equipe missionária de Paulo, ele está engajado, ele está envolvido, e de repente, por alguma razão, ele retorna. Ele não segue naquela viagem missionária, ele não mantém o seu comprometimento, seu compromisso, e ele então volta. O que subentende no texto, né, que nós podemos fazer aqui, aquilo que o texto nos revela, né, que nos ensina, é que ele retorna não com a aprovação de Paulo, ele retorna por conta própria, ele retorna talvez até provocando um aborrecimento na equipe, ele retorna causando dissensão, né? Então podemos até entender que era uma rebeldia, a forma como as coisas aconteceram em que ele volta para Jerusalém. Assim, então, nós vemos no capítulo 15, por ocasião da segunda viagem, quando Paulo e Barnabé se preparam para uma nova empreitada, né, para seguir uma nova sequência de visita às cidades, né, para o encorajamento e fortalecimento da fé daqueles irmãos, em que Barnabé queria levar João com ele, João Marcos, e Paulo era contrário, ao ponto que houve uma desavença, né, entre eles, em que Barnabé segue com João e Paulo segue com Silas, né? Então, nós vemos claramente essa realidade apresentada pela palavra de Deus, e assim, então, João se revela como um jovem indeciso. Podemos, talvez, fazer aqui algumas conjecturas, né? Talvez ele estivesse com medo daquela viagem missionária, as cidades que passariam, talvez estivesse assustado com as perseguições, com as provações, com as privações que ali tinham que enfrentar, talvez estivesse colocando na balança que não valia a pena, né, tanto esforço e dedicação, né, talvez o seu pensamento, seu coração estivesse dividido entre fazer a vontade de Cristo e fazer a sua própria vontade, né? Talvez estivesse com saudade dos seus amigos, familiares. Então, nós podemos pensar sobre muitos aspectos envolvendo ali a desistência de João Marcos, né, naquela viagem missionária. O certo é que ele retorna e ele causa aborrecimento, divisão, contenda, e ele foi aconselhado, né, ele foi ajudado por Barnabé, sabemos disso, né? Que Barnabé então cuida dele, e ele tem a oportunidade de dar a volta por cima e se tornar uma pessoa importante no próprio ministério do apóstolo Paulo. Então, a realidade para nós hoje, né, como ensinamento, é que nós não podemos ficar com o nosso pensamento em duplicidade, né? A palavra de Deus, ela condena nós ficarmos pautando a nossa vida num pensamento duplo, né, numa dificuldade de definir, né, de fato a nossa realidade diante de Deus, com Deus e para Deus. Né? Nós vamos encontrar que quando nós ficamos na dúvida, nós abrimos margem e brecha para a ação do inimigo sobre nossa vida. Quando nós vemos Elias,
o povo de Deus estava com dois pensamentos. Quando nós podemos encontrar a palavra mostrando para nós, Jesus deixando muito claro que é necessário escolher entre os dois caminhos, largo e estreito, a porta larga e estreita. Não se pode querer caminhar ou agradar a dois senhores. Assim, então, é preciso nós definirmos de fato quem é o dono da nossa vida, quem é que comanda o nosso coração e mente, quem é de fato que é o Senhor sobre todos nós. E assim, nós definirmos de fato o que nós queremos com Deus e diante de Deus. João Marcos, um jovem indeciso. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe, para que jamais venhamos permitir que a indecisão e dúvida tome conta da nossa mente, do nosso coração. Quero convidar você, vamos orar nesse momento. Querido Deus, Senhor amado, obrigado pela Tua palavra. Quando nós podemos ser aqui impactados pela realidade de vida de João Marcos, Deus, quando ali ele foi motivo de contenda, desavença, desarmonia, Deus, quando ele manifesta ali a sua indecisão em relação à caminhada cristã e à viagem missionária. Que o Senhor nos ajude, Deus, para que em momento algum estejamos dando brecha para a dúvida ou para a incerteza ou até mesmo, Deus, permitindo que a ilusão de caminharmos sobre dois pensamentos seja possível. Que somente Jesus Cristo esteja no comando, Deus, e como Senhor soberano sobre todos nós. Pedimos que abençoe-nos, ó Deus, nesse dia. Em Cristo Jesus é que oramos. Amém. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus permitir.